Oi, eu sou o Lucas com mais um vídeo aqui pro canal e hoje nós vamos desvendar as backrooms com o meu nível favorito, o 37, que é as pool rooms. Ele é um nível de dificuldade de sobrevivência 0, ou seja, ele é classe 0, seguro e desprovido de entidade. O nível 37, comumente chamado de pool rooms, é um amplo complexo de salas e corredores interconectados, ligeiramente submersos em água morna estagnada. Os quartos variam em tamanho e estrutura, desde corredores uniformes até áreas mais abertas e de formas anormais. As paredes, tetos e pisos do nível parecem ser construídas do mesmo azulejo de cerâmica branca, com o único desvio dessa cor sendo o tom esverdeado da água. A arquitetura do nível 37 é variada, mas de natureza rigorosa. É assustadoramente pura e não se desvia de uma regularidade ordenada, embora a finalidade de cada área seja difícil de determinar. Elas são grandes demais para servir adequadamente à função de uma piscina. A anormalidade do nível 37 é a geometria de sauna, qualquer propósito que possa servir. Pilares se projetam para fora da água em certas áreas, muito grandes em quantidade para justificar sua quantidade. Áreas submersas maiores não possuem uma saliência para sair da água onde normalmente se espera. A luz é alcançada de ângulos irregulares, deixando algumas áreas completamente escuras, e escadarias descem diretamente em poços profundos de água, possivelmente dando a impressão de que a água não está originalmente presente. As entradas para essas áreas profundas são normalmente encontradas na forma de escadas descentes ou buracos subaquáticos diretos. É estritamente aconselhado evitar explorar estas áreas, devido ao seu perigo inerente, sendo que são completamente desprovidas de luz e, portanto, têm terreno não mapeado. Sem o equipamento adequado, pode-se facilmente se perder ou se afogar nas profundezas do nível. A temperatura da água é estranhamente consistente, mesmo nas áreas escuras do nível, onde nenhuma luz chega. A água ainda está visivelmente morna após a investigação. Foram encontrados vestígios de sal Epsom ou sulfato de magnésio na água do nível 37. Este composto, ao envolver o corpo por um longo período de tempo, tem um efeito naturalmente relaxante, aliviando os músculos e outras dores corporais na maioria das áreas. Junto com isso, vestígios de vários compostos desconhecidos também foram encontrados presentes na água. As propriedades dessas substâncias permanecem enigmáticas, mas suspeita-se de que contribuem para os efeitos de alívio da água, que foi declarada anômala, por meio desconhecidos ou uma ondulação mínima e constante está presente na água que cobre o nível 37. Apesar de não ser perturbada, não sabe se esta ondulação se origina de um certo ponto no nível ou se é uma propriedade inerente à própria água, embora alguns errantes teorizem que o nível pode ser tão grande que se desenvolveu suas próprias forças de maré. O som é severamente alterado no nível 37. Andarilhos são afetados de várias maneiras. Os efeitos mais comumente relatados são todos os ruídos caindo rapidamente, não ecoando como normalmente faria, se sentindo silenciados ou amortecidos. Suspeita-se
Suspeita-se que isso se deve principalmente ao som da água, que se comporta de maneira sutilmente não ortodoxa. Em certas explorações, o som da água é relatado como silencioso, quase calmamente, enquanto em casos mais raros rapidamente se torna intrusivo e abafa outros sons. A causa dos efeitos subjetivos da água ainda está sendo pesquisada, embora se teorize que os diferentes efeitos que podem resultar da vida ou da história de alguém. Bem, galera, essa aqui é a Spoon Rooms, o que acontece lá, né, no caso. E agora nós vamos ver as entidades. O nível 37 é totalmente desprovido de vida. Nenhum encontro com entidade ou outros andarilhos foi registrado no nível. Não se sabe se isso resulta de uma propriedade de isolamento anteriormente desconhecida do nível 37, ou se o nível é tão imaginavelmente grande que não é possível encontrar outro dentro dele. Além da falta da vida humana, uma entidade foi descoberta no nível, que é a peste hidrolítica. A praga da hidrolite, a peste da hidrolite, né, no caso, agora a gente vai ver aqui que é um poço profundo de água. A peste da hidrolite, normalmente chamada de simplesmente hidrolite, é uma bactéria localizada na água das áreas mais escuras. Do nível 37, a doença espreita em torno de corpos d'água não tratados e estagnados, sendo mais comum em piscinas abandonadas. Pode aparecer devido a múltiplos fatores ambientais e, no caso de piscinas, espalhar-se rapidamente devido à falta de cloro. A hidrolite é transmitida principalmente por partículas transportadas pelo ar contendo a bactéria ou pelo consumo de água contendo a doença. Pessoas infectadas podem exalar as partículas, possivelmente infectando outras pessoas quando estiverem próximas à doença. Tem vários sintomas, incluindo fraqueza, febre alta, dor intensa e possíveis delírios. Se infectado por um longo período de tempo devido à natureza do nível 37, a disseminação interpessoal da hidrolite não é preocupação, mas os efeitos dos sintomas podem ser agravados no nível devido à falta de disponibilidade de medicamentos. Agora nós iremos ver colônias e postos avançados. Devido à natureza insolente do nível 37, a existência de colônias e postos avançados é considerada inviável. As informações anexadas. Nota recuperada. Minhas reflexões. Depois de inúmeras explorações, viagens sem limite por locais inquantificáveis, parece que finalmente cheguei a um lugar de solidão. Corredores sem fim, corredores longos e escuros, estruturas vazias sem fim. Esses são os que eu me acostumei. Este então é o meu primeiro ponto de respiração em uma tempestade de caos e confusão. Um ponto de paz onde eu posso finalmente descansar. Nunca antes testemunhei uma arquitetura como esta, quartos bem iluminados, com piscinas de água azul envolvendo o corpo como um abraço caloroso. Oh meu Deus! Telhas de cerâmica branca compõem a parede e o piso, refletindo a luz e não deixando nenhum canto intocado pelo seu brilho. Esses lugares não são ilimitados. Na realidade, eles são um microcosmo do estado mental de uma pessoa, um reflexo de suas emoções. Eles são uma paródia distorcida da realidade, interpretação estendida de locais que normalmente não consideramos ao passar. Aqui é uma carta de um vagante ou um andarilho que acabou parando no nível 37 e aqui ele está dizendo que ele pode descansar e finalmente ele achou um lugar bom para isso.
E tem a parte 2, né? Explorá-los pode ser descrito como explorar um lugar dentro de um sonho. Eles não são infinitos, nem são finitos. Acredito que esses lugares refletem o espaço mental daqueles que os vivenciam. Não é a ação de qualquer força ou entidade supervisora. Em vez disso, são as emoções da pessoa que mantém as salas se estendendo. Não há arquiteto para esse lugar, além de nossas mentes, e é por isso que experimentar esses lugares sozinho acentua o sentimento de isolamento. Eles são o pensamento humano afastado de seus criadores, estranho apesar de suas familiaridades teoricamente. Bem, aqui pelo que a gente pode perceber, nas pool rooms você se sente isolado, mais calmo e rejuvenescido, mas tem alguns fatores como as doenças das pool rooms, né? Então é um nível bom, apesar de algumas pragas. Um nível bom para descansar. Agora a gente vai ver como é que a gente alcança esse nível. Entradas e saídas. Entrada. Certos lugares sobre a água do nível 7 podem levar a este nível. Áreas submersas do nível 132 podem levar ao 37. Os túneis curvos do nível 67 geralmente levam a túneis nesse nível. Knockpling através de certas piscinas do nível 997 levará a este nível, sendo mais comum em piscinas com telhas cerâmicas. As entradas para o nível 37 podem ser encontradas nas áreas de War em Almia do nível 30 e as saídas. Vadear pelas áreas escuras e sombrias deste nível pode levar alguém ao nível 37.1. Um subnível do nível 37 normalmente alguém, sem que alguém perceba. A imersão na água do nível tem uma rara chance de ressurgir nas piscinas do nível -33 ou do nível -34. Longos corredores no nível 37 raramente levam aos blocos de chuveiros do nível 42-42. Certas áreas submersas do nível podem levar ao nível 67 ou ao nível 132, em conjunto com entradas. Bom, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Eu espero que tenha ficado bom, porque esse é o primeiro tipo de vídeo em programação rádio. E muito obrigado. Tchau.